Bom, vamos lá, pessoal. Professor Ederson, Sociologia. O tema que nós vamos trabalhar é povos e nações. E nós começamos o tema com uma frase do Paul Valéry, que ele diz o seguinte: toda política baseia-se na indiferença da maioria dos interessados, sem a qual não há política possível. De outra forma, ele está querendo dizer que as pessoas que têm mais interesses, né, que seus interesses sejam atendidos, elas são indiferentes à política. Elas precisam bastante, porém, elas são indiferentes à política. Elas não participam da política, elas não querem saber de política. E se isso não acontece, logo a política não é possível. Então percebam como a frase do Paul Valéry ela é bem real, bem atual na nossa sociedade hoje. Tá? Percebam que nós temos uma grande quantidade de pessoas que precisam que seus interesses sejam atendidos, mas como elas são indiferentes à política, elas ficam inertes, elas não participam e elas enxergam o termo, elas enxergam a política como algo ruim. E isso vem da onde? Vem do termo política no cotidiano. Né? O que é política? No cotidiano, a palavra política ela está mais associada à questão da corrupção, à questão daquilo que é ruim, no caso do Brasil, ao que acontece somente lá em Brasília. E na verdade não é. Né? A política ela está em todo momento nas nossas vidas, porque todos nós temos interesses. E aí, quando os nossos interesses são incomuns a outras pessoas, nós podemos fazer política para que esses interesses sejam atendidos, ok? Então, um dos grandes problemas da sociedade é justamente a má interpretação da própria palavra política, tá? Que inclusive está nas próprias redes sociais, as discussões e por aí vai. Muitas das pessoas discutem sem ao menos saber o que significa a palavra política, ok? Eu aconselho vocês procurarem o termo no dicionário, vocês vão ver que existem várias e várias definições. Porém, na sociologia nós vamos direcionar, né? A política ela está ligada muito à questão do poder, né? A política está ligada também à questão dos interesses de um determinado grupo, né? E a política também está ligada ao Estado, ao governo. Tá? Então, esses são os pontos principais aí que nós vamos direcionar o termo política. Okay? E nós vemos aqui a primeira pessoa a estudar mais a fundo a questão da política, no caso Aristóteles. Inclusive ele escreve uma obra chamada A Política, e ele também vai dizer que o ser humano é um ser político, né? O homem é um ser político, tá? Porque ele precisa viver um com os outros. E ele vai definir a questão do poder, né, dentro da política. Vai dizer o seguinte: existe o poder paterno, né, que é em relação aos filhos, né, os pais e os filhos. O poder despótico, que é relacionado ao senhor, geralmente quando tinha uma grande propriedade, inclusive seus escravos. E o poder político, que é o governante dentro de uma sociedade, né, dentro de uma cidade, por aí vai. No caso de Aristóteles, era uma cidade. Max Weber: entenderemos por política apenas a direção do agrupamento político hoje denominado Estado, ou a influência que se exerce em tal sentido. Então percebam que para o Max Weber, política está muito ligada ao Estado. E Estado, o que é o Estado? O Estado é onde estão os nossos... É onde se manifesta, né, os interesses para organizar uma sociedade. Dentro do Estado, ali é onde é regido as leis, os direitos, os deveres que um grupo de pessoas, uma comunidade, está sujeito. Tá? O Estado é essa entidade que organiza todo esse grupo de pessoas. Tá? E ele tem os seus representantes, né, que no caso seriam os seus governantes. Então os governos é uma coisa, o Estado é outra. O Estado é a entidade, né? É aquilo que organiza toda uma sociedade. E os governantes são os representantes, são os que influenciam, né, nas tomadas de decisões do Estado, né, inclusive na formulação de leis para a organização da sociedade. Nós vamos ver bastante o termo Estado, tanto em história, né, filosofia, sociologia, geografia, ok? Então nós vamos ver bastante este termo. Norberto Bobbio, né, ele vai escrever sobre a política o seguinte
Conteúdo. Na antiguidade, o termo política estava relacionado à cidade polis, né, que eram as cidades gregas na antiguidade. Consequentemente, o que é urbano, civil, público e até mesmo sociável e social. Na modernidade, ou na época moderna, o termo perdeu seu significado original, substituído pouco a pouco por outras expressões como ciência do Estado, doutrina do Estado, ciência política, filosofia política, etc. Então percebam aí que o termo político ele surgiu lá na antiguidade, né, na Grécia Antiga, nas polis, e ele vai sofrer modificações quando chega no período moderno, lá a partir do século XV, XVI, nós vamos ver uma modificação da questão do termo política, né? O principal nome, talvez, que modifica a questão da política é um autor chamado Nicolau Maquiavel, que nós vamos ver em outras aulas. Okay? A ciência política. A política, por ser totalmente, como vocês viram, tem toda uma série de detalhes, uma série de visões, ela vai ser estudada, vai ser criado métodos para estudar a política, métodos de se fazer política. Então perceba que quando eu falo em métodos, eu estou falando de critérios para analisar uma política. E esses critérios, quem cria é a ciência. Isso é ciência, né? A ciência é o método para chegar e fazer um estudo de determinada coisa, né? E no caso da política, é isso. Tá? Se criou-se um método para estudar as maneiras de se fazer política, o que é política e por aí vai. Com certeza, uma pessoa que estuda a ciência política, ela é uma pessoa que entende bem da questão política. Ok? Então nós vamos ver isso bastante em blogs, em jornais, em noticiários. Sempre, muitas das vezes aparece um comentário de um cientista político. Óbvio, é uma pessoa que estudou, se debruçou bastante no termo política, uma pessoa que se dedicou. Tanto é que para você fazer um estudo aprofundado da ciência política é um mestrado, né? É um mestrado, e para quem não sabe, o mestrado vem depois da faculdade. Ok? É comum a ideia de que a política está relacionada diretamente com a conquista do poder do Estado, entendendo o poder como um monopólio do exercício do direito e da força. Então percebam que política está relacionada à força que o Estado tem sobre as pessoas. Lembrando que o Estado é o único que pode usar a força para direcionar os seres humanos. Ele tem esse órgão repressor, que no caso é a polícia. Ele detém o monopólio, só ele que pode fazer isso. Qualquer outra pessoa que tentar agredir um outro vai ser preso, vai ser infringido pelo próprio Estado. Agora, o único que pode fazer isso é o Estado, ok? Que, segundo a ideia, ele atende os interesses coletivos, na teoria. Os interesses de grupos podem definir o tipo de política a ser praticada. Percebam, o Estado ele é uma entidade, mas existem grupos que estão ali que interferem nas decisões do Estado, né, e querem que os seus interesses sejam ouvidos. Então, perceba, temos aí os interesses dentro de uma sociedade dos trabalhadores, dos empreendedores, temos os interesses das mulheres, né, temos os interesses dos negros, nós temos aí os interesses de vários campos aí da sociedade que é necessário a política para intervir e atender esses interesses, ok? E dependendo do grupo, ele vai ter mais influência ou não, dentro de cada nação ou de cada cidade e por aí vai. As reflexões referentes à política deram origem à ciência política, que é o que eu comentei agora, né? Todos esses pensamentos sobre o que é política gerou um estudo mais aprofundado que é a ciência, ou seja, um método de estudar a política. Houve críticos da existência da ciência política, um deles se chamava Karl Malheim, que diz o seguinte: ele acredita que o cientista político ele tem que ser passivo de crítica também. Por quê? Porque quando ele for fazer uma análise de uma política de um determinado lugar, ele pode estar levando o seu viés ideológico, né? Porque a ciência política é uma ciência humana. Então perceba, quando ele for estudar um determinado lugar, a política que está sendo praticada naquele lugar, ele pode levar o seu viés ideológico para analisar aquilo, né? E isso é um problema. Imagine, por exemplo, uma pessoa que se diz de centro-esquerda estudando a política praticada lá na Nova Zelândia. É um exemplo, só para vocês entenderem e para ficar mais claro. Então, segundo o Malheim, essa pessoa ela vai
expor o seu pensamento baseado na sua ideologia. Praticamente em todas as áreas das ciências humanas isso acontece, tá? Por isso que ela é humanas, ela é passível de interpretação, ok? Então, para vocês entenderem a crítica que o Mannheim faz sobre essa situação, sobre essa questão da ciência política. Política, povo e nação. Então nós vamos ver como que a palavra povo, ela toma, né, alguns significados dependendo do contexto. Por exemplo, vamos ver esse primeiro tópico. O brasileiro é um povo cordial. Então perceba que o conjunto de habitantes de um país ou de um hemisfério, nesse caso, é o termo equivalente à ideia de nação. Então a palavra povo aqui está se referindo a uma nação, tá? A um grupo de pessoas que estão dentro de um mesmo território, partilham dos mesmos interesses, na sua maioria, partilham dos mesmos hábitos, da mesma cultura e por aí vai. Tá? Nesse caso, está se referindo à nação. O samba é um símbolo da cultura popular do Brasil. Remete às classes subalternas, o que pode incluir as classes médias, se contrapostas às elites dominantes. Então perceba que, quando eu falo a cultura popular do Brasil, eu estou falando que é toda a população brasileira menos a elite. Tá? Porque a elite tem a sua própria cultura, que nós vamos estudar, que vai ser chamada de cultura erudita. Tá? Então o samba ele faz parte da cultura popular do Brasil. Ok? Na sua maioria. Então perceba que aqui a palavra povo, né, ou popular, refere-se a um determinado grupo de pessoas. Os programas sociais do governo são dirigidos ao povão. Refere-se aos trabalhadores e às camadas mais baixas da população, chamado povão seria composto exclusivamente de pobres. Ou seja, aqui as pessoas que têm menos recursos e por aí vai. Né? Então, nesse sentido, a palavra povo se refere às pessoas de baixa renda, né? Com poucos recursos e por aí vai. Beleza? Estado moderno e nação. O Estado moderno ele vai ter origem lá no século XV, aproximadamente. Ele vai surgir com o surgimento, ele vai surgir com a formação, né, das monarquias nacionais, mas ele vai encontrar o seu ápice durante um período que nós chamamos de iluminismo, que vocês vão estudar na história ou já estudaram e vão rever no ensino médio. O iluminismo é o período onde eles vão, como eu posso dizer, cristalizar esse Estado moderno. Como? Eles vão reivindicar um Estado que atenda aos interesses da maior parte da população, tá? E que as leis sejam iguais para todos. Por que eles estão dizendo isso? Porque até então, antes, né, do iluminismo, as leis não eram iguais para todos. Né? Existiam aqueles sujeitos que pertenciam à nobreza, cujas leis não eram aplicadas a eles. Né? A lei para eles era outro tipo. Tá? Percebam que a lei não era igual para todos. Dependendo do nascimento, né, da origem natural daquela pessoa, ela poderia não ter o mesmo impacto da lei que um sujeito comum. Por exemplo, se eu sou um nobre, a lei é diferente para mim. Se você é um trabalhador camponês, um burguês, a lei é outra para você. Tá? Então, a ideia do Estado moderno no iluminismo vem para cristalizar isso. E quando surge isso, nós vamos ter a origem do conceito de nação. Né? As nações vão se formar cada vez mais baseadas nessa ideia de que as leis têm que ser igual para todos. Né? Inclusive, algumas nações que vão surgir lá no século XIX, como a Alemanha e a Itália. Para as ciências sociais, nação é uma forma de comunidade que se originou com o capitalismo. Sua base econômica consolidou os vínculos entre as regiões do que se convencionou chamar de país e a unificação dos mercados locais no mercado nacional único, movimentado por uma única moeda. Então perceba que para eu falar de nação, as pessoas geralmente têm algo que ligam a elas, né? Traços culturais, né? Uma moeda que unifica aquele grupo de pessoas, o que eles produzem, que é a base econômica. Quando a gente fala de economia, nós estamos falando qual é o forte daquela nação, né? Por exemplo, no Brasil, o nosso forte é a agricultura. Então perceba que isso é um dos elementos que faz a nossa nação ser o que ela é, ok? Então é o que unifica, é o que traz traços que unifica aquele grupo de pessoas, que a gente vai chamar de pertencimento, que me faz pertencer àquele grupo. Nação e nacionalismo, dois conceitos e várias polêmicas. O conceito corrente de nação, como a concepção de um grupo de pessoas unidas por laços naturais,
difundida até hoje, ocasionou o surgimento da ideia de laços naturais eternos, que logo foi associada à questão racial. Então percebam que é o que eu falei. Existem laços que ligam as pessoas em uma nação. Só que vai existir momentos da história aonde determinados grupos vão dizer que esses laços naturais são de antepassados heróicos e por aí vai. E eles vão se considerar superiores a outros grupos, outras nações, né? E aí vai gerar a questão racial. Eu considero os meus laços naturais, que são de heróicos, superior ao de outro grupo, de outras nações, né? E aí eu começo a criar o racismo, né? Eu começo a criar as diferenças. Exemplos, o nazismo, o fascismo, a própria questão dos negros, eles foram considerados, eles viviam um grupo lá na África, eles foram considerados inferiores, né? Então percebam aí que esses laços, eles criam essas diferenças que chega ao ponto do preconceito, que vai se tornar o nacionalismo, né? O nacionalismo é essa ideia de nação exagerada que um grupo tem, que se considera superior. Na tentativa de gerar a imagem de uma pessoa coletiva, com características comuns, com a língua, os costumes e a religião, ficou definida uma espécie de identidade nacional. É o que eu falei, todos estão ligados, criando uma identidade. Quando isso se exagera, aí nós criamos um nacionalismo exagerado, que me coloca como uma nação superior a outra. Eu me considero, por ter um passado heróico, alguma coisa do tipo, eu me considero superior a outras nações. O termo nacionalismo designa a ideologia nacional, a ideologia de determinado grupo político, o Estado Nacional, que se sobrepõe às ideologias dos partidos, absorvendo-as em perspectiva. O Estado Nacional gera o nacionalismo na medida em que suas estruturas de poder burocráticas e centralizadoras possibilitam a evolução do projeto político que visa a fusão de Estado e nação, isto é, a unificação em seu território de língua, cultura e tradições. Então perceba que o nacionalismo ele é comum. O nacionalismo exagerado, que é considerado, né, essa junção do Estado, poder estimular as pessoas, olha, vocês pertencem a um grupo privilegiado e por aí vai gerar justamente esse preconceito com outros. Eu privilegio somente o meu grupo e as outras nações eu considero elas inferiores, portanto, eu acabo abominando elas, eu acabo querendo até exterminá-las, que foi o caso do nazismo, do fascismo e dentre outras situações aí que nós vimos no decorrer da história, que nós vamos recobrar com as aulas de história aí com o professor Fernando. Espero que vocês tenham entendido. Basicamente é isso. Na apostila de vocês vai ter alguns exercícios sobre esse tema, né? Bons estudos e até a próxima, galera. Se cuidem.